A paz, igreja. Vamos nos colocar de pé. Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse 3:20. Todos acharam? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Amém? Vamos orar agora para começar o culto. Pai, muito obrigado por este dia e muito obrigado por essa oportunidade que temos de te adorar e estar na tua casa. Continue conosco, Pai. Bata a porta, Pai, e que possamos abrir a porta para que o Senhor entre. Fique conosco nesta noite, que temos um culto abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Que realmente essa palavra possa entrar no meu e no seu coração. O Senhor está batendo a porta. Ele é educado. Ele bate na porta do nosso coração. E que nesta noite, a hora que o Senhor bater a porta do seu coração, que ela esteja aberta. Que Ele possa entrar e fazer morada. Amém? Feche os teus olhos. Crie um ambiente agora de adoração. Adore ao Senhor com todo o seu ser. Hoje foi um dia que nós podemos ficar com as nossas famílias, aproveitarmos o dia com as nossas famílias. Mas agora é a hora de nós ficarmos com o nosso Senhor. O que você tem em suas mãos para oferecer a Ele nesta noite? Apresente a Ele as suas mãos, o seu coração, a sua vida. Feche os teus olhos. Espírito Santo, vem. Espírito Santo, vem, nós te convidamos. Queremos criar, Senhor, um ambiente de adoração. Adorar o teu nome, Senhor, e dizer o quanto nós te amamos. O quanto o Senhor é importante para nós, Senhor. Nós colocamos diante de ti, Senhor, as nossas vozes, os nossos corações, as nossas mãos, Senhor. Nós te pedimos, Espírito de Deus, limpa as nossas mãos, limpa o nosso coração, limpa a nossa alma, Senhor. Ah, Deus, nós queremos nesta noite te buscar, queremos sentir a tua presença. Abre os nossos olhos, Senhor, abre os nossos ouvidos para que possamos ouvir a tua voz, Senhor. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo, tu estás comigo, não estou sozinho. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio, irás prover de novo.
fogo não me queima e nas águas eu não vou afundar, porque eu sei quem eu tenho crido é no Senhor. O fogo não me queima, cante. Nas águas não vou afundar, porque pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo. Tu estás comigo, não estou sozinho. Então não vamos temer, porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que vejo, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu creio em ti, Senhor, eu creio em ti, Jesus. A tempestade e o braço forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o quê? E o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, mas eu vivo. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Você tem alguma dúvida que você é guardado pelo Senhor? Eu não tenho. Vou contar uma coisa para vocês bem rapidinho. Ontem eu peguei o ônibus para ir trabalhar, que eu vou de ônibus. E no caminho tinha uma moça sentada atrás de mim e o Senhor me incomodou para falar com ela. Eu conversei com ela. Ela estava muito apreensiva, com medo. Eu dei uma palavra de conforto, de coragem para essa moça. E eu comecei a conversar com ela. E coloquei o celular assim na minha perna. E levantei e esqueci do celular. E o celular ficou no banco do ônibus. E eu fui trabalhar, cheguei lá, eu tinha que olhar no celular. Cadê o celular? E agora, Senhor? E o Espírito Santo me disse: desce lá embaixo, que o seu celular está dentro do ônibus. Eu não entendi, falei, mas como assim, desce lá embaixo? Aí eu desci, e bem na hora que eu cheguei no ponto que eu desço para ir trabalhar, passou um ônibus, e eu reconheci o motorista, eu bati assim,
e falei, escuta, o nome dele é Sérgio. Eu falei, Sérgio, eu acho que eu perdi o meu celular e ele está no banco e o ônibus já foi. Ele falou assim, com certeza o ônibus deve ter ido para a garagem. Eu vou chegar lá, mas só que eu não posso te garantir se o celular vai estar lá. Mas se ele tiver, eu te ligo. E o Senhor disse para mim, não se preocupa que o celular está lá no banco. E eu fui trabalhar, não pelo celular, mas pelos contatos que tem vários clientes, e ia dar uma dor de cabeça. Aí eu cheguei no salão, tentei ligar no meu celular, ele já não chamava mais. Eu falei, ixi, pegaram. Aí eu terminei de desligar, o telefone tocou, era o rapaz, falou, olha, eu não sei o que você fez, se você orou, mas o celular estava em cima do banco. Ele falou assim, ó, eu vou deixar aqui na portaria, pode vir buscar. Sabe o que é isso, irmãos? Cuidado de Deus. Se deixe ser cuidada por esse Deus. Se deixe ser cuidado por esse Deus. Ele cuida de nós. Os anjos do Senhor estão à nossa disposição, ao nosso dispor, cuidando da nossa vida. Deixa o Espírito Santo cuidar de você. Se deixe ser cuidada pelo Senhor. É isso que eu tenho para te dizer nesta noite. Deixa o Espírito Santo cuidar da tua vida. Aquela área que você olha e fala, eu não consigo resolver. Deixa Ele cuidar. Aquilo que você olha e fala, isso é impossível. Deixa Ele cuidar. Ele sabe a melhor forma de fazer todas as coisas. Amém? Vamos continuar adorando ao Senhor. Feche os teus olhos. Deixa Ele cuidar de você. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Adore. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Ele derruba muralhas. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Ele traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh,
que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Diga isso. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Ele traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Ele derruba toda a muralha nesta noite. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre, Senhor. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Senhor. Te amo, Deus. Sua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Levante a sua voz e diga: és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, cante. Eu cantarei da bondade de Deus. Ele é fiel em todo tempo. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Sua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. Ele é fiel em todo tempo, és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom.
eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. A bondade do Senhor nos persegue. A bondade do Senhor, ela vem em todo tempo. Em todo tempo o Senhor é bom. Diga: tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Ele é fiel, és fiel em todo o tempo. Diga: em todo o tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Em todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Aplauda o Senhor, aleluia. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Eu espero que estejam todos bem. Esse mês nós estamos falando sobre os homens de fé. Gente, Deus é tão bom que eu passei esse final de semana doida para pegar o microfone para falar lá e não conseguia falar. E hoje a voz está um pouco melhor, dá para falar. Estava me coçando. A gente falando sobre os homens de fé, e hoje eu quero falar de um homem que foi um exemplo de fé. Um homem que foi conhecido por ser o pai da fé. Esse homem que viveu muitas vezes sem saber para onde ia, o que faria, o que comeria, para onde Deus estava o levando. Mas ele permaneceu firme diante da fé. E para a gente iniciar então, eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia em Romanos, capítulo 4, versículo 3. Romanos, capítulo 4, versículo 3. Lá fala assim: pois o que diz as Escrituras? Ela diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Então, como eu já falei, Abraão, ele foi o pai da fé. Mas para ele se tornar o pai da fé, ele primeiro precisou aprender a viver pela fé.
Ele primeiro precisou passar por coisas que provassem a sua fé. E em todas essas provas, Abraão se manteve firme. E Abraão venceu pela fé. Mas como que é essa fé? Porque às vezes a gente para pensar, nossa, o pai da fé, então ele, meu Deus, né? Ninguém era melhor que ele. E, nossa, muito difícil, porque hoje em dia é tão difícil a gente demonstrar um pouquinho da nossa fé. E ele conseguiu ser o pai da fé. Como? E é sobre isso que eu quero percorrer com vocês na história de Abraão. Porque Abraão tem 7 pontos que eu separei que levou ele a aumentar a sua fé. E a palavra de Deus diz que se nós achamos que a nossa fé está pequena, se nós achamos que a nossa fé é pouca, nós devemos pedir ao Senhor: Senhor, aumentai a minha fé. Então a gente vai percorrer por esses pontos e eu quero que vocês vão refletindo. Será que eu preciso aumentar realmente a minha fé? Será que esses pontos que aconteceu na vida de Abraão precisa acontecer na minha vida? Será que eu preciso fazer o mesmo que ele? E o primeiro ponto está lá em Gênesis 12, 1. Clevinho, você consegue abrir para mim? É que eu esqueci a Bíblia. Eu tenho aqui, mas é só um pedaço. Gênesis 12, 1. Vou esperar só o Clevinho abrir. Gênesis 12, 1. Pode ser. Você está aprendendo com o Eduardo, ficar assoviando assim, né? Muita convivência. Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Fala assim, ó. Então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio de seus parentes e da sua casa, do seu pai. Ainda, Clevinho. Na casa de seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Só esse. Então aqui ele fala o quê? Abraão, larga tudo que você tem. Sai da sua casa, sai do meio de seus parentes, larga a sua plantação, larga as suas riquezas, os seus bens, larga tudo. E vá para um lugar que eu lhe mostrarei. Aí aqui você para e pensa, você hoje na sua casa, na sua família, você tem sua família, você tem seus entes queridos, você tem a sua casa, você tem seu carro e tudo mais. Aí Deus chega para você e fala assim, larga tudo. Larga a sua família, larga os seus parentes, larga os seus bens. O que você faria? E ainda melhor, vá para um lugar que eu te mostrarei. Opa, eu nem sei para onde que eu vou ter que largar tudo para ir? Como que você reagiria a isso? Abraão, ele renunciou. Ele teve que renunciar diante da sua fé. Ele teve que renunciar para que a sua fé fosse aumentada. Porque a palavra fé, a gente fala que a fé vem pelo ouvir, mas não é só você ouvir e guardar para você. A sua fé é demonstrada a partir do momento em que você obedece aquilo que você está ouvindo. A partir de uma ação. E Abraão teve a sua ação. Ele largou seus parentes, ele largou a casa de seu pai, ele largou seus bens, ele largou tudo. Para ir para um lugar que ele nem sabia para onde era. Para um lugar que ele não sabia o que ele tinha que levar para ele comer, porque ele não sabia se era tão longe, ou se era perto, ou se amanhã ele já ia estar nesse lugar. Ele não sabia, mas ele larga tudo. E hoje, o que Deus está trazendo para nós aqui é o quê? Sabe essas companhias, sabe esses parentes, que só fica te levando cada vez mais para baixo, essas coisas que você só tem buscado todos os dias, coisas materiais, porque cada dia que passa a gente quer mais coisas materiais. Isso aí não me agrada tanto, quanto você não ter mas estar aos meus pés. Você não precisa de tudo isso para que a sua fé em mim seja aumentada. A única coisa que você precisa é me obedecer. Então,
Abraão, ele teve que renunciar. Muitos de nós oramos e pedimos para o Senhor: Senhor, aumenta a minha fé. Só que aí a gente pega, ora para o Senhor e fica esperando o quê? O anjo descer do céu e fala assim: filho, sua fé foi aumentada? Não, gente. Senhor, aumenta a minha fé. Então, a partir dali, começa a renunciar coisas que não agradam ao Senhor, coisas que estão te afastando do Senhor, coisas que estão te atrapalhando a ter a ação da fé. Porque tem coisas na nossa vida que se tornam empecilhos e nós precisamos renunciar. Muitas vezes a gente vem para a igreja e aí a gente tem tantos costumes, né? Um costume bobo que às vezes nos afasta, um costume bobo que às vezes nos tira atenção. Ou a gente vem para a igreja, na hora do culto a gente fica conversando, a gente não presta atenção e aquilo nos tira a atenção. E aí no final do culto, na hora do apelo, você vem e fala assim: Senhor, aumenta a minha fé. Aí o Senhor olha para você e fala assim: para de conversar enquanto eu estou falando. Para de brincar enquanto eu estou te dando uma ordem. Renuncia tudo isso e faz aquilo que eu estou te pedindo. Sai da tua terra, larga a tua família, larga os seus bens e vem viver pela fé. Eu vou te levar, não importa para onde, eu vou te levar. Confia em mim. E o segundo passo que Abraão precisou dar, um pouco mais lá para frente, em Gênesis 12:2, fala assim, ó: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tomarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Em outras traduções está assim, ó: se tu uma bênção. Muitas vezes a gente vem para a igreja buscando por bênçãos, né? Aí você para pensar, Abraão, ele era abençoado. Ele estava no meio da sua família, ele estava todo confortável. Aí o Senhor fala assim: renuncia, Abraão, eu vou te levar para outro lugar. E aí no meio do caminho o Senhor fala assim para ele: Abraão, se tu uma bênção. E nós a cada dia, nós queremos ser algo a mais. Eu quero ser uma pessoa com futuro próspero. Eu quero ter uma profissão, eu quero ter um carro, eu quero ter uma casa, eu quero ter filhos, eu quero ser uma pessoa bondosa, eu quero ter. Mas o que o Senhor fala para Abraão? Você não precisa ser, você não precisa ter, você precisa renunciar tudo isso e ser uma bênção. Primeiro seja você uma bênção, depois eu vou te abençoar. Abraão, se tu uma bênção, você tem sido bênção na vida das pessoas? Será que nós temos sido bênção na vida das pessoas? Ou será que a gente tem só buscado por bênção todos os dias? Porque como eu falei, às vezes a gente vem para a igreja e fica aqui: Senhor, me abençoa, Senhor, me cura. E eu estou com dor de barriga, então eu vou buscar o Senhor porque minha barriga está doendo. E aí você busca, aí você se prostra, só que aí a barriga sarou, acabou. Infelizmente, gente, é uma realidade que a gente vive. A gente muitas vezes busca o Senhor só nas horas que a gente precisa. E a gente esquece que o Senhor falou, que nós temos que ser uma bênção, não só buscarmos por bênção, porque é mediante nós sermos uma bênção que nós seremos abençoados. Porque se a gente continuar ali, a gente vai ver que Deus falou assim, ó: farei de você um grande povo e abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que vos amaldiçoarem. Ou seja, primeiro eu tenho que ser uma bênção, depois eu vou receber a promessa de bênção de Deus. Depois, Deus vai me abençoar. Primeiro eu tenho que ser uma bênção. E é fácil? Não é, nem um pouco. Porque além de você já ter que passar pelo processo de você renunciar, que já não é fácil, ainda você olhar para a pessoa que às vezes você quer amaldiçoar e você ter que abençoar a vida dela, gente, isso é muito difícil. Mas é isso que fez de Abraão o pai da fé. Ele teve que aprender a ser um homem abençoador, para depois ser um homem abençoado. E aí aqui Deus está falando muito com Abraão sobre mudar o seu caráter, sobre mudar o nosso caráter. Porque se nós estamos com Deus, nós andamos com Deus e o nosso caráter nunca é mudado, será que realmente nós estamos andando com Deus?
Porque a partir do momento em que o Senhor entra na nossa vida, que nós abrimos o nosso coração para Ele, o nosso caráter é mudado, o nosso ser é mudado. Coisas que nós temos costume de fazer, nós já não vamos fazer mais, porque o Senhor vai nos incomodar. A partir do momento em que Ele entra na nossa vida, o nosso caráter é mudado. Nós somos lapidados. E para isso Ele fala para Abraão: Abraão, sê tu primeiro uma bênção. Ah, mas o pai da fé tinha que mudar o caráter dele? Claro que tinha. Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus, mas ele não errou? Abraão também. Chegou em um certo lugar que Abraão olhou para a esposa dele com medinho e falou assim: ó, fala que você é minha irmã. Se você falar que você é minha esposa, eles vão me matar. Ele mentiu, gente. O pai da fé mentiu. Ele precisa ser moldado? Precisa. Assim como nós também precisamos ser moldados todos os dias. Às vezes só pelo fato da gente vir para a igreja, a gente pensa assim: nossa, eu estou exercendo a minha fé. Mas a fé sem obras é morta. Se você está andando com Deus, se você está buscando ao Senhor, se o Senhor está na sua vida e o seu caráter não está sendo mudado, é porque a sua fé precisa ser aumentada, porque realmente você não está andando com o Senhor. Porque quando nós estamos exercendo a nossa fé, nós procuramos a cada dia mais ser mais e mais parecidos com o Senhor. E assim como o Senhor definiu e moldou o caráter de Abraão, Ele também quer mudar o nosso caráter hoje. Ele também está aqui para nos mudar. O mesmo Deus que fez aquilo com Abraão, o mesmo Deus de Davi, de Isaac, de todos os outros, é o Deus de hoje. Então Ele pode mudar nosso coração, Ele pode mudar o nosso caráter e Ele pode aumentar a nossa fé. Então vamos lá, eu quero que vocês repitam comigo para vocês não se perder. O caráter... Ô irmãos, vamos lá. O caráter precisa ser transformado para recebermos mais fé. Então, vocês estão vendo que não adianta vocês só orar e pedir para o Senhor aumentar a sua fé, né? Vocês precisam renunciar, vocês precisam mudar o caráter de vocês, porque é mediante essas coisas que a nossa fé vai sendo aumentada em Cristo. E o terceiro ponto é fé para receber a promessa. Em Gênesis 12:3, seguindo ali que eu falei, né? O Senhor fala: "Sê tu uma bênção". Aí depois Ele completa ali: "Em ti serão benditas todas as famílias da terra". Ou seja, primeiro o Senhor falou para Abraão para forjar o caráter dele: "Sê tu uma bênção". Aí depois o Senhor deu a promessa: "Em ti serão benditas todas as famílias da terra". E essa é a terceira palavra que Deus dá para Abraão. Foi uma promessa. Ele já havia renunciado em prol do que o Senhor lhe daria. Ele tinha forjado o seu caráter e agora ele receberia uma promessa. Jamais o Senhor vai nos fazer uma promessa que Ele não vai cumprir. Jamais Ele vai nos fazer uma promessa que Ele vai esquecer. Não, Ele não esquece, Ele não é homem para que minta. Então, em nenhum momento, se um dia Deus deu uma promessa para você e essa promessa está demorando para acontecer, se mantenha firme, tenha fé, porque na hora certa vai acontecer. Abraão precisou renunciar, Abraão precisou ser moldado o seu caráter para depois ele receber a promessa. Muitas vezes a gente quer receber a promessa, a gente quer receber a bênção sem a gente estar preparado. E Deus não vai te dar se você não estiver preparado. Então, se você recebeu uma promessa e você está achando que a promessa está demorando, procura rever. O que eu estou fazendo para essa promessa acontecer? Será que eu estou preparando o caminho? Porque a gente escuta muitas vezes assim, que, mas que está demorando a promessa, que eu vou desistir. Gente, Deus não se esquece daquilo que Ele te prometeu. Pode ser que você se esqueça algum dia, ou que você, porque nós somos humanos, a gente quer para hoje, para agora. Mas não é assim que funciona. Quem pai daria para o seu filho um carro, se ele não sabe dirigir? Não tem nem para que dar. Quem pai daria para o seu filho um carro, se ele fosse menor de idade? Não daria. Então, Deus tem esse cuidado com a gente. Ele nunca vai colocar na sua mão
uma bênção, uma promessa, se você não vai saber conduzir essa bênção e essa promessa? Para você acabar com aquilo que o Senhor está te dando. Não, primeiro Ele vai te preparar. E aí o Senhor está falando aqui assim, ó: Abraão, você quer que a sua casa seja abençoada? Você quer que a sua família seja abençoada? Você quer que a sua casa seja próspera? Mas não é isso que eu quero para você, Abraão. O que eu quero para você é abençoar a sua casa e todas as famílias da terra. Nós somos abençoados hoje pela vida de Abraão, pela promessa que o Senhor deu a Abraão. A família de Abraão foi abençoada e da mesma forma a nossa família é abençoada por uma promessa que Deus fez. E nós temos que crer nisso, porque nós somos abençoados. Nós somos descendentes de Abraão. Nós somos abençoados. E quando a bênção vir, irmãos, assim como Abraão, não guarde só para você. Abençoe a vida daqueles que precisam também. Porque muitas vezes a gente quer receber a bênção e guardar ela num poste debaixo da cama, para ninguém ver, para ninguém saber. Quer deixar escondidinho, mas o Senhor não quer isso. Assim como Ele fez com Abraão. A sua bênção será para abençoar outras famílias, será para abençoar outras casas, será para abençoar pessoas que precisam disso. Então, para que a sua fé também seja aumentada, abençoe. Não queira ser só abençoado, não queira só vir para o culto. Sabe igual o passarinho faz no ninho? Ele fica lá com a boquinha aberta, né? Tá com fome, ele fica lá com a boquinha aberta, só esperando a mamãezinha ir lá buscar comida, pôr na boca dele. E muitas vezes a gente vem para o culto e a gente age da mesma forma. A gente senta na cadeira e fica aí só esperando. Esperando a bênção vir, esperando receber promessa, receber palavra. E a gente continua sempre na mesma, igual o passarinho. Porque o passarinho, quanto mais a mãe dá, mais ele quer. E nós somos a mesma coisa. Só que nós não temos que vir para a igreja e ser igual a um passarinho. Nós temos que vir para a igreja e com o intuito de querer aprender a voar, com o intuito de querer honrar, com o intuito de querer servir ao Senhor. Porque só vir sentar e ficar satisfeito não adianta. Se você vir sentar e ficar aí e não se movimentar e não tiver ação, a sua fé não vai ser aumentada. E você vai continuar sempre do mesmo jeito. E Abraão, ele fez tudo aquilo que o Senhor foi pedindo para ele. Tudo aquilo que o Senhor foi falando para ele, ele foi cumprindo. Pode ser que às vezes de uma forma demorada, pode ser que às vezes ele fez isso de bico empinado, pode ser que às vezes ele fez isso não querendo fazer, mas ele fez, ele obedeceu. E é isso que o Senhor quer ver a disposição do seu coração para obedecer a palavra dele todos os dias. Então repita comigo lá: receba a promessa do Senhor e abençoe todas as famílias também. Que vocês possam ser abençoadores. Que vocês possam não ficar só sentado igual um passarinho, mas que vocês possam abençoar outras famílias, outros lares, assim como o Senhor tem abençoado a sua casa. Amém? Próximo ponto. Fé para sonhar. Quem aqui tem sonhos? Lá para levantar os dois pés, a mão, tudo junto, né? Todo mundo tem vários sonhos. E Abraão, ele tinha um sonho, junto com a sua esposa. A sua esposa Sara não podia engravidar. E o Senhor havia prometido para ele o quê? Abraão, através da sua família, eu abençoarei todas as famílias da terra. Mas como que ele vai abençoar todas as famílias da terra através da minha família, se a minha esposa não pode ter filho? Estranho isso, né? Então, Deus, um belo dia, Abraão estava sentado na sua tenda, se lamentando e conversando com o Senhor. Senhor, o Senhor me falou isso e isso, mas o Senhor ainda não me deu nenhum filho. Eu acho que os meus bens, as minhas riquezas, eu vou ter que deixar para o meu servo. E ele conversando com Deus sobre isso. E aí Deus pega e fala assim para ele: Abraão, sai da tua tenda. Olha as estrelas no céu. Conte as estrelas, pois essas serão a sua nação. Gente, mas a minha esposa não pode ter filho. Acho que a primeira coisa que eu ia pensar, mas ele não pode ter filho. Como que vai ser tudo meus filhos isso aí? Porque a gente olha com os olhos carnais. A gente se esquece de olhar com os olhos de Deus. E quando a gente começa a olhar com os olhos de Deus, a gente começa a sonhar alto.
Aí você para você pensar, Abraão que já estava lá se lamentando, ele sai da sua tenda e quando ele olha para o céu, ele começa a ver aquele monte de estrela e aí ele começa a imaginar os filhos dele e aí ele começa a sonhar com aquilo. Nossa, esses serão todos os meus filhos. Nossa, como esse Deus é tremendo. E a partir daquele momento, Deus dá a Abraão um novo sonho. E esse sonho foi o que motivou o restante da vida de Abraão. Foi o que motivou Abraão a seguir em frente. E muitas vezes a gente está entristecida, a gente está desistindo dos nossos sonhos por coisas que a gente olha e fala assim, meu Deus, não tem saída. Por exemplo, Abraão, se ele fosse olhar com os olhos carnais dele, assim como ele estava fazendo lá no começo, Senhor, o Senhor ainda não me deu nenhum filho, a minha esposa não pode ter filho, para quem que eu vou deixar a minha riqueza? E muitas vezes a gente olha para as coisas e começa a falar assim, não tem como eu fazer isso, não tem como eu sair disso, por que que eu estou sonhando com isso? Só que o seu Deus é o Deus do impossível, é um Deus que muda tudo aquilo que você acha que está perdido, tudo aquilo que você está acabado, volte a sonhar, porque o seu Deus é o Deus do impossível. Abraão já estava parando de sonhar, Senhor, como que o Senhor me deu uma promessa dessa? O Senhor nem me deu filho ainda, eu já sou velho. Aí sabe o que acontece? Sara tem uma brilhante ideia. Você vai pegar a serva lá, e aí você vai ter um filho com ela. E aí a promessa de Deus vai ser cumprida na nossa vida, porque você vai ter um filho. A gente começa a querer fazer as coisas com as nossas próprias forças, com as nossas próprias mãos. E não é assim que funciona. A gente tem que batalhar pela promessa que Deus nos deu? Tem, mas não ultrapassar os limites. Não tirar a responsabilidade dele, porque é ele que vai te dar. Você pode buscar. Você pode orar, você pode ir se preparando, você pode ir preparando o terreno para quando essa promessa acontecer, mas você não pode fazer aquilo que só Deus pode fazer. E eles tentaram fazer com suas próprias mãos. E aí é que naquele momento acho que Deus falou, olhou e falou assim, estão muito enganadinhos, porque não é isso que eu planejei. E aí acontece todo um conflito ali, né, de família e não sei o quê. O filho de Abraão vai embora com a serva e tudo mais, enfim. Depois de um certo tempo, que nasce Isaac. E aí aqui a gente já vai entrar no próximo ponto, que é onde o Senhor chama Abraão para se santificar. Gênesis 17:1 fala assim, anda na minha presença e sê perfeito. Abraão, anda na minha presença e busque a santidade. Abraão, anda na minha presença, porque se você andar na minha presença, não é mais você que vai fazer, sou eu que vai fazer. E quando eu faço certo. Eu não faço com os olhos de vocês, eu faço do meu jeito. E é do meu jeito que tem que ser. Então entrega tudo para mim. Entrega tudo para mim, conserta tudo aquilo que está errado, porque a partir de agora vai ser do meu jeito, não vai ser do seu jeito. E aí o Senhor chama ele para viver uma vida de santidade a ele. Abraão, a partir do momento que sou eu que estou fazendo, você vai ter uma vida santa. Então nessa noite, irmãos, se vocês acham que a fé de vocês está pequena, entrega a vida de vocês para ele. Fala para ele, Senhor, a partir de hoje não sou mais eu, é o Senhor. Vamos consertar tudo o que está errado. Vamos pôr um ponto final aqui. E a partir de hoje, quem rege é o Senhor. Quem toma conta é o Senhor. Aonde eu for, que o Senhor vai na frente. Quando eu for falar alguma coisa, que seja o Senhor falando. Quando eu for fazer alguma coisa, que seja o Senhor fazendo. Quando eu achar, papai amado, que não está dando certo, que o Senhor me mostre o caminho certo. Quando eu achar que eu estou fazendo o errado, me mostre o que eu estou fazendo de errado. E começa a mudar todos os dias da sua vida. Começa a andar em santidade, assim como Abraão também teve que andar. Começa a andar numa linha reta e perfeita, assim como Abraão teve que andar. Ah, mas a promessa de Deus está demorando. Mas quem te prometeu foi quem? Foi homem? Ou foi o Senhor que te prometeu? Gente, tem tanta promessa que o Senhor já usou pessoas para falar comigo que não se cumpriu até hoje, que se eu fosse desistir, meu Deus do céu, tinha desistido há muito tempo. Quantas vezes o Senhor não falou para mim e para o Bruno, tá vindo uma geração de jovens e é vocês que vai cuidar, essa igreja vai ser cheia de jovens. Gente, faz quanto tempo que eu e o Bruno tá na liderança? Tá a mesma coisa. Mas por quê? Não chegou o tempo. Não é a hora.
Talvez nós não estejamos preparados. Deus que sabe de todas as coisas, não somos nós, é Ele. Então, assim como Abraão, se você tiver que renunciar, renuncie. Se você tiver que se afastar, se afaste. Se você tiver que transformar o seu caráter, transforme. Dói, mas é necessário. Se você tiver que voltar ao sonhar, sonhe. O Senhor te deu uma mente para isso mesmo, uma mente capaz de sonhar, uma mente capaz de criar coisas. Sonhe, coloque os seus sonhos diante do Senhor. E se você recebeu uma promessa do Senhor, não desanime, porque quem te prometeu é fiel para cumprir. Próximo. Se você precisa se consertar para viver uma vida de santidade, se conserte. Às vezes a gente começa a falar sobre santidade e a gente fala assim, nossa, é muito difícil, né, ter uma vida com Deus. Ah, mas eu não sei o que eu estou fazendo de errado. Gente, de verdade, todo mundo sabe o que está fazendo de errado. É difícil você fazer o errado e não saber que está errado. Então se conserte. E se você realmente não sabe, pergunta para o Senhor. Senhor, o que eu estou fazendo que está me impedindo de ter uma vida santa? Senhor, me mostra. Se tem algo me impedindo, me mostra. Mas viva uma vida santa na presença de Deus, porque a presença dEle vale mais. A presença dEle vale mais do que tudo. Próximo ponto. Fé para ter uma aliança com Deus. E o Senhor fez uma aliança com Abraão. Quem sabe qual foi a aliança que Deus fez com Abraão? Gênesis 17:4 fala assim, ó: será contigo a minha aliança, mas eu quero ler inteiro com vocês. Gênesis 17:4 fala assim, ó: da minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Já não será chamado Abraão. Não será mais chamado Abrão. Agora o seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente fértil, e de você farei nações, e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você, e a sua futura descendência por todas as gerações, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Então aqui Deus estabelece uma aliança com Deus. E o que significa aliança? Arco-íris é uma aliança. Mas o que é aliança? É algo que não tem começo, algo que não tem meio, algo que não tem fim, você não sabe. Isso é uma aliança, foi isso que ele fez com Abraão. Abraão, eu te tornarei pai de muitas nações, você será pai de muitas multidões, eu te abençoarei as famílias de todas as famílias da terra, abençoarei seus filhos. Só que para essa aliança ser cumprida, eu trocarei o seu nome. A partir de hoje você não será mais Abrão, você será Abraão, que significa pai de muitas nações. E sabe por que o Senhor faz isso? Assim como Isaac falou do arco-íris, toda vez que a gente vê o arco-íris no céu, o que a gente lembra? Não é? E quando as pessoas falavam assim, Abraão, sabe o que Abraão lembrava? O Senhor fez uma aliança comigo. E todas as vezes que nós falarmos de Abraão, nós temos que lembrar da aliança que o Senhor fez com Abraão. Aliança essa que hoje ainda rege no meio de nós. Porque através da vida de Abraão, nós somos abençoados. Então, Abraão tem uma aliança com Deus. E muitas vezes, nós não queremos essa aliança. Nós queremos fugir dessa aliança. Mas sabe por que Deus faz isso com Abraão? Sabe o que ele fala para Abraão? Abraão, e aí? Você cansou de viver essa vidinha mais ou menos? Se você cansou, vamos fazer uma aliança. E é isso que ele está perguntando para você nessa noite. E aí? Você cansou de viver essa vidinha mais ou menos? Vamos fazer uma aliança comigo? E sabe o que é você fazer uma aliança com Deus? É você ter compromisso. Porque você usar uma aliança é isso. É sinal de compromisso. Você está mostrando o seu compromisso com Deus. E será que nós temos mostrado o nosso compromisso com Deus? Será que nós temos cumprido a nossa parte da aliança?
Será que nós temos feito aquilo que o Senhor nos pede? Ou será que nós estamos vindo aqui só ficados sentados e satisfeitos na cadeirinha? Que nós possamos assumir um compromisso com o Senhor. Sabe aquele povo que começa a namorar, que namora escondida e vai lá, ganha uma aliancinha, né? Aí a hora que está chegando na casa do pai e da mãe, moca a aliança assim no bolso. Muitas vezes a gente faz isso com o Senhor. A gente faz uma aliança com o Senhor, aí quando chega no meio dos nossos parentes, sabe o que a gente faz? Guarda o Senhor no bolso e finge que nada está acontecendo. E aí a gente sai do meio dos parentes, enfia a aliança de novo. Senhor, é nós. Aí chega no meio dos amigos. Opa, pera lá. Esconde a aliança de novo. O Senhor quer que você esteja no secreto com Ele? Sim. Mas Ele também quer que você demonstre a sua fé, que você tenha atitudes que vão demonstrar a sua fé, para que outras pessoas conheçam a face dEle diante da sua fé. Então chega de ter um relacionamento escondido com o Senhor. Mostra para Ele. Mostra para as pessoas assim, não, eu tenho um compromisso sério. A partir de hoje eu estou firme na igreja, estou fechado com Jesus. Vou servir, vou buscar, vou ter intimidade, porque é isso que Ele quer. Vou andar em santidade, vou renunciar, vou sonhar alto, porque é isso que Ele quer. Que você pare de esconder o seu relacionamento com Ele. Que você pare de ter vergonha de estar junto com Ele. Repita comigo. Deus já tem um pacto com você. Basta assumir o compromisso com o Senhor. Nessa noite que vocês possam assumir esse compromisso com o Senhor. Último, fé para entregar tudo. Abraão passou tudo isso buscando uma única coisa: ter um filho. Buscando que essa promessa fosse cumprida. E aí Abraão tem um filho. E aí o Senhor abençoa ele, abençoa a casa dele, a família dele, a nossa família, e assim por diante. Só que aí chega um determinado dia que Deus dá uma palavra para Abraão. Abraão, toma o teu filho, o teu único filho, e ofereça ele em sacrifício a mim. É fácil isso? De jeito nenhum. Só que a fé de Abraão aqui estava sendo testada. Sabe por que o Senhor estava fazendo isso? Para já mostrar para a gente o que aconteceria quando o filho dele viesse. Porque vocês acham que para ele também foi fácil abrir mão do seu filho para morrer por nós do jeito que morreu? Não foi. E isso foi um sinal já de que Jesus viria e de que ele sofreria e de que ele levaria os nossos pecados. Então o Senhor fala para Abraão: Abraão, sacrifica o seu filho. Eu imagino que Abraão deve ter tido 1000 questionamentos dentro dele. Mas mesmo assim, ele pega na mãozinha do seu filho e vai. E ele renuncia àquilo que ele tanto queria, a promessa que ele tanto esperou. Pode ser que Deus te dê a sua promessa, mas também pode ser que não seja você que vai usufruir. Pode ser que você vai esperar tanto tempo para quando chegar a hora que isso acontecer, seja os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos que usufruam daquilo. Então o sonho de Abraão foi realizado e Abraão tem que levar o seu sonho para ser sacrificado. E Isaac significa alegria. Aí você para você pensar, Deus falando assim: Abraão, vai lá e sacrifica a sua alegria. É isso que Ele está falando para nós hoje. A alegria que vem do mundo não provém de mim, mas a alegria verdadeira que eu posso te dar, essa sim você tem que guardar. Então essa alegria que o mundo tem te dado, sacrifica. Sacrifica a sua alegria, Abraão. E quantas vezes nós queremos que Deus realize apenas o nosso querer, que nós queremos que Deus nos dê a promessa assim como Ele deu para Abraão, e nós vivemos uma vida de feliz para sempre. Mas não é assim que funciona.
Deus quer que você mostre se você está disposto a dar tudo aquilo que você tem por Ele. Não é fácil? Nem um pouco. Já parou para pensar você hoje no lugar de Abraão, Deus falar para você, olha, sacrifica aí seu filho, sua mãe, seu pai, sei lá eu, sacrifica a sua alegria. O que você ia fazer? Eu acho que eu ia me esconder assim, Senhor, você não está me pedindo isso não, você está de brincadeira com a minha cara. E eu imagino que Abraão deve ter ficado ali dentro, mas mesmo assim, ele obedeceu, ele foi, ele levou a sua alegria, e no último momento, Deus proveu sobre a vida de Abraão. Deus deu o cordeirinho limpo para ser sacrificado no lugar de Isaac. Mas por que o Senhor fez isso? Porque Ele quer saber se você está disposto a dar tudo por Ele. A gente vive cantando assim, como que é aquela música do Ele Vem, que está cantando agora? Gastarei, como que é, Vive? Fala assim que a gente vive gastando a nossa vida aos pés do Senhor, que tudo que a gente faz é para o Senhor. Fala isso a música, e a gente vive cantando isso. Só que será que o Senhor fala assim, ó, sacrifica a sua alegria, você vai sacrificar? Será que a gente está cantando uma coisa que a gente vai fazer? Muitas vezes, na emoção a gente fala que a gente é isso, que a gente dá aquilo pelo Senhor, que a gente faz e acontece. Mas a hora que o Senhor põe a prova e fala assim, tá bom, você faz tudo isso mesmo? Então me dá tudo que você tem. Aí a gente dá um passo para trás, fala assim, não, Senhor, não era bem isso que eu queria, não. Abraão, em todos os passos, ele ouviu a voz de Deus. E a palavra do Senhor fala assim, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas é só ouvir? Não, é ouvir e obedecer. E Abraão, em todos os momentos que o Senhor falou com ele, obedeceu a palavra dele, obedeceu aquilo que o Senhor tenha falado. Muitas vezes a gente vive falando, Senhor, fala comigo, Senhor, aumenta a minha fé, Senhor, me muda. E a hora que o Senhor fala, a gente não quer cumprir aquilo que Ele falou. Então, que vocês possam refletir. Será que nós precisamos seguir os passos de Abraão? Será que nós estamos fazendo aquilo que Abraão ensinou pra gente? Será que nós temos ouvido a voz do Senhor? Clevinho, você coloca uma música pra mim, por favor? Será que nós temos renunciado àquilo que o Senhor nos mostrou? Será que nós temos vivido em santidade assim como Ele nos pede? Será que a gente tem sonhado assim como Ele nos deu a capacidade de sonhar? Será que nós estamos prontos para renunciar tudo o que temos em prol do Senhor? Como será que está o nosso coração? Como será que está a sua fé? E se você acha, não, minha fé não chega nem perto, então ora e peça para o Senhor aumentar a sua fé neste momento. Porque a palavra de Deus fala que se nós orarmos e pedirmos, a nossa fé será aumentada. Só que não adianta a gente orar e pedir e continuar na mesma coisa todos os dias. Porque a fé é ação. Não adianta você pedir para Deus aumentar a sua fé e quando você vê um irmão passando por necessidade, você não demonstrar a sua fé para ele. Não adianta você pedir para o Senhor aumentar a sua fé e quando seu filho, seu marido, sua mãe, seu pai estiver passando mal, você não conseguir pôr a mão na cabeça dele e orar. Não adianta. Então, se você vai pedir para o Senhor aumentar essa fé nessa noite, assuma um compromisso com Ele. Assuma essa aliança com Ele. Esteja comprometido em honrar e servir no nome do Senhor. Amém? Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração
toque, por tua bondade, libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és forte. Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, de cultuarmos ao Senhor, de entregarmos mais uma vez a nossa vida ao Senhor, de estarmos na sua presença. Papai amado, eu sei que é muito difícil quando nós nos entregamos, porque às vezes a gente acha que a gente vai se entregar ao Senhor e que as coisas vão fluir como rosas, mas pelo contrário. É aí que as coisas começam a acontecer, porque é aí que o Senhor começa a nos moldar. E eu te peço, Senhor, que nos molde. Molde o nosso caráter, molde o nosso ser, para que possamos ser mais parecidos com o Senhor, Pai. Para que possamos, papai, através da nossa intimidade, demonstrar a nossa fé para as outras pessoas, possamos abençoar outras pessoas, assim como o Senhor nos pede, para que nós possamos, ó Pai, ter atitude de assumir esse compromisso com o Senhor e de não nos envergonharmos daquilo que o Senhor nos pede, daquilo que o Senhor nos ensina, não nos envergonharmos, ó Pai, de termos um relacionamento contigo, que possamos estar firmados com o Senhor. Papai amado, eu te peço, Senhor, que nos ensine a abrir mão daquilo que não provém de Ti, daquilo que não Te agrade, que nos ajude, que nos fortaleça, porque não é fácil, Senhor. Quando nós estamos acostumados com as coisas, quando nós estamos, papai amado, talvez viciados em algumas coisas, é difícil, papai, abrir mão para deixarmos o Senhor agir, para deixarmos o Senhor restaurar, para deixarmos o Senhor curar. Então eu te peço, Senhor, que nos ajude, que nos dê forças, papai amado, nesse caminho, papai amado, de aumentar a nossa fé. E eu te peço, papai, neste dia, que aumente a nossa fé, que amanhã, quando nós precisarmos, nós possamos ter ações e atitudes que vão demonstrar a nossa fé, que todos os dias a nossa fé possa estar firmada no Senhor, possa estar firmada na rocha, que é Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém.
Aleluia.